Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras. Paulo da All Collections BR com vocês aqui hoje, trazendo essa unboxing review do tão esperado Mecha Freeza. Desde o seu anúncio, eu já estava ansioso para ter ela. Até eu nem tinha o Trunks, o Mirai Trunks, mas eu já estava avisando de montar esse set que com certeza é muito clássico, principalmente pela primeira aparição do Trunks. Então é uma versão do Freeza que é bem clássica no Dragon Ball Z, para quem acompanhou na época. Essa figura veio da Ninin Games e ela veio de uma forma que eu cheguei até a fazer um vídeo aqui de Mystery Box, que veio direto do Japão, com as próximas figuras que estão vindo para o canal aqui de review. Então eu vou deixar no card aqui em cima, se caso vocês queiram assistir, dá uma olhada lá, que após esse vídeo terminar você vai ser direcionado para ele. Mas hoje em si é uma das figuras que eu estava mais esperando, é o Mecha Freeza. Então eu decidi fazer a unboxing, o Mecha Freeza ser o primeiro. Fechou? Então, bora lá. A caixa aqui padrão Dragon Ball Z mesmo. Ele é uma figura Tamashii Nations. Vamos abri-la. Já dá pra ver aqui que ele vem com 2 blister. Aqui praticamente é a base de acrílico. Até parece que não tem nada aqui, né? Mas aqui dá pra ver que tem um acrílico que com certeza é pra fazer base daquela forma dele quando o Trunks dá uma fatiada no Freeza. Somente isso mesmo. Essa base transparente de acrílico. Podemos ver que não tem muitos acessórios. Acho que é o básico mesmo também. Acho que não precisaria ter muito. Então vamos começar pela Red Sculpt aqui. Aqui ele com esse sorriso sarcástico dele. Aqui ele com raiva com os dentes cerrados. Aqui aquele sorriso dele maléfico com os dentes cerrados. Aqui gritando de boca aberta. Essa Red Sculpt que já veio junta com o próprio corpo, né? Que, cara, tá incrível. Só de olhar aqui, só de ver essa parte do Freeza aqui já dá uma nostalgia gigante dessa cena clássica, velho. Toda a expectativa para essa figura dá pra ver só nessa parte desse corpo dele aqui. Vamos para os pares de mãos agora. Ele vem com 4 pares de mãos, os punhos cerrados, que já vem nele, o par de dedos apontando, o par de palma de mão com os dedos dobrados e também de palma a mão aberta também para usar como poderes, né? E dá pra ver que, assim como ele tem esse braço de metal, um lado da mão, a mão direita dele é normal e a outra é na cor do próprio metal, vamos dizer assim, né? Aqui tem esse gancho de acrílico, com certeza para fazer parte da base para poder segurar ele quando ele é cortado pelo Trunks. Aqui a cauda do Freeza. Vamos acabar a expectativa e vamos ver a figura logo. Tirar o plástico. Ele é muito pequeno. Nossa, é o primeiro Freeza, eu não tenho as outras versões do Freeza. Com certeza ele tem esse aspecto de frágil, né? Baixinho e magrelo. A não ser se for olhar as outras versões do Freeza, que nem aquela forma 2 dele, que é gigantesca, a 3. Bem pequenininho, bem leve. Olha, dá pra ver que a Bandai mandou muito bem na pintura, viu? Porque, lógico que não é metal, mas tá dando muito aspecto de metal, sabe? Dá pra ver que a pintura fosca, mas bem brilhosa. Dá pra ver que o reflexo da luz de LED aqui. Então tá sensacional, gostei demais da pintura dele, viu? E uma coisa também que a galera, na época do expositor, foi o quê? Que ele tava com aspecto esverdeado. E a galera falou assim, ele tá meio verde. Isso, se você comparar, eu não tenho aqui, mas se você comparar com as outras figuras do Freeza, ele tá meio esverdeado mesmo. Só que isso acontece no anime, tá? Se você for assistir a parte lá que ele enfrenta o Trunks, ele tá mesmo esverdeado. Pra mim, né, tanto a pintura de metal quanto do Freeza tá muito referente ao anime, no meu ponto de vista, tá? Então vamos para as articulações dele agora. Articulação na cabeça, no pescoço. O ombro abre todo na horizontal. E o incrível é que essa parte do ombro dele levanta. Não sei se os outros Freeza são assim também. Dá para ver que esses ombros, capacete do Freeza é articulável também. Então na hora que você levantar o braço, ele levanta junto. Então dá para levantar bem o braço dele. Fica bem na horizontal mesmo. Os ombros não atrapalham porque tem essa articulação. Volta aqui para o lugar. Articulação borboleta. A articulação dele é muito boa. Dá para ver que os braços se juntam facilmente.
O braço gira 360, o bíceps também gira, articulação dupla no cotovelo, articulação nos punhos, articulação no peitoral, no tórax dele. Não consegue movimentar muito, dá pra ver que vem pouco pra frente e pra trás, mas sim tem articulação. Articulação na cintura, perna vai bem pra frente. A perna dele vai pra trás, mas porém um pouco pro lado, assim como o próprio Tranks, porque aqui encosta na parte do glúteo dele, então vai para trás, mas um pouco para o lado. Olha, uma coisa que eu não sei, depois que eu tô mexendo na articulação assim, dá um medo de ser frágil essa pintura e descascar. Não dá para saber agora, acabei de abrir a figura, mas ao movimentar fazendo isso aqui, ó, dá para ver que essa perna dessa parte da coxa encosta nessa parte da cintura dele. E dá um medo de arranhar ou riscar, né? Eu não sei. Aqui, ó. Já deu... Não dá pra ver, é muito pequeno. Aqui nessa parte deu uma manchinha. Não sei se foi por causa disso. Aparentemente tem que tomar um certo cuidado. Eu não vou arriscar mexer muito aqui, mas dá o aspecto de que pode sim riscar ou arrancar a tinta. Vamos ver com o tempo, né? Como vai ser. Articulação na coxa. Então, galera, aqui na parte da perna dele também, uma coisa que eu percebi é que ele tem como se fosse uma outra articulação aqui na virilha dele. Não sei se está dando para ver essa pecinha aqui, ó. Que você consegue subir e levantar, você consegue abaixar e levantar a perna dele. Olha só. Tá vendo? Olha, como se fosse uma mola. Não sei se é isso para poder ajudar na articulação aqui de não chegar a afetar a pintura, não sei. Mas ele tem esse tipo de articulação, que ele abre as pernas para o lado, puxa para baixo a perna e ela entra mais um pouco. Não muito, que esse aqui é o máximo que ele consegue abrir as pernas. Creio que é para ajudar nesse tipo de articulação ou evitar de dar problema aqui na pintura dele, né? Não sei. Articulação dupla no joelho. Essa articulação no pé dele tá bem completa, dá para ver aqui, ó. Move bem para os lados, para frente, para trás. As pontas dos dedos não mexem, só tornozelo mesmo. Vamos dar uma olhada agora na cauda dele. A cauda dele é aquele aspecto de rabo de lagartixa que você faz. Aqui tem articulação nessa parte da cauda. Um pouco para a esquerda e para a direita, não muito, para cima e para baixo. Aqui tem um lado certo, aparentemente de ter que encaixar o rabo dele. Vamos ver se eu vou fazer certo. Esse lado mesmo. Pronto, galera, encaixou o rabo. Dá pra ver que a figura fica muito mais completa, olha. Dá um empoderamento gigante na figura só de conseguir colocar o rabo dele. Tá vendo? Fica esse gap. Eu tentei pressionar mais, mas não vai mais pra dentro. Tem esse ball joint aqui, mas eu continuei pressionando achando que ia, mas não ia. O máximo que dá pra ir é aqui. Pelo menos que eu consegui, eu tô vendo aqui. Que tem a articulação livre. Você consegue girar o rabo dele 360, normal. E essa parte aqui você consegue movimentar também. Que diferença que faz, né? Vamos fazer a troca da head sculpt dele? Funciona fácil. Aqui, galera, dá pra ver que na head sculpt dele ele não vem com essas peças na cabeça. Então tem que retirar da head sculpt que já vem ele. Sai muito fácil. Não cai. Mas só puxar que sai tranquilamente. Tem um lado certo para ser encaixado. E também como se fosse uma pecinha de Tetris. Esse aqui teve um pouquinho de pressão para encaixar, mas coube de boa. Deve ser porque já vem na outra head sculpt, então tá mais fácil de colocar na outra. Coloca, faz o clique e... sorrisinho sarcástico. Então agora vamos para a parte que interessa, né? Parte que faz jus esse Mecha Freeza. Trocar aquela parte do corpo dele e colocar aquele rosto fatiado nele, né? Segura aí que eu vou trocar o corpo aqui. Aqui essa parte do corpo dele já é inteiriça. Dá pra ver que é uma parte fixa só. Aqui podemos ver que tem o mesmo gap para poder colocar o rabo. E aqui esse gap com certeza para colocar na base. Então agora eu vou montar. Os braços e as pernas saiu de boa, saiu tranquilo. São bem fixos, mas saiu tranquilamente. Acho que não tem muita dificuldade não. Até para encaixar, deu clique. Velho, que da hora, bicho. Só coloquei os braços aqui, fica incrível, velho. Nossa. A parte que é inteiriça, né? Dá pra ver que não movimenta nada do corpo. É toda fixa. Parte do rosto dele no meio.
Dá pra ver que o detalhe tá incrível e a pintura não diferencia em nada. Aqui você só troca os braços, né? O ombro aqui já é inteiro, você só faz o clique no braço. Faz o clique. Vamos encaixar o rabo. É um pouco difícil, tá? Esse pino é de plástico, mas dá uma pressão boa, tá? É tanto difícil de tirar quanto de colocar. Ah, cara, você tá doido, bicho. Foi. Olha isso, velho. Que nostalgia que é, cara. Totalmente nostálgico. Vamos trocar a mão dele aqui? Não me fatie. Não me corte. Cara, velho. Que sensacional, tá? Fica aquela parte clássica do anime mesmo, que ele é fatiado pelo Trunks. Aqui uma coisa que eu percebi na arte dele, nesse suporte, é que não tem uma articulação para você deixar reto. Ele sempre vai ficar com esse aspecto de olhando para baixo. Tá vendo? Você não consegue movimentar o freezer para cima. Que se eu levantar o freezer aqui para deixar esse aspecto dele um pouco mais tombado, vai acabar saindo, ou pode quebrar o acrílico se eu forçar demais para cima, sabe? Então ele fica sempre com esse aspecto de que tá reto. Você não consegue tombar muito. Se você subir o acrílico aqui, beleza, fica, mas dá pra ver aqui, tá vendo? Ele fica tombado pra frente. Então, galera, eu vou dar pause, eu vou botar ele com os itens dele todo aqui, tá? Já voltamos pra parte final do vídeo. Segura aí. Então, galera, voltamos aqui para poder fazer a análise final da review do Mecha Freeza. Eu tenho que dizer alguns pontos que me incomodaram, tá? Isso não faz a figura ser ruim, mas é só algumas coisas que me incomodaram. Acho que foi só duas coisas mesmo, tá? Mas vamos falar das coisas boas primeiro. Acabamento e pintura, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, tá incrível. A Bandai mandou muito bem na pintura desse Freeza, sabe? Esse aspecto, essa pintura metálica ficou muito boa. Que nem a peça mesmo é de plástico, porém dá pra ver aqui, ó, com o reflexo da luz, parece sim metal. Mas não é um metal brilhoso, você vendo pessoalmente dá pra ver que é um metal fosco. Então a pintura e acabamento tá sensacional. A articulação também é muito boa. Eu não sei se os outros Freeza têm essa articulação mesmo, né? Desse ombro, capacete dele levantar. Essa parte da virilha dele poder subir e descer a perna. Já é a articulação 3.0, dá pra ver aqui, até por causa da rotação da coxa. Tá? A head sculpt dele muito boa. As mãos. Dá pra ver que ele não tem muitos itens, mas eu acho que também não é muito necessário, porque o Mecha Freeza, essa parte dele no anime, não é extensa em episódios, então tá o suficiente. Essa body aqui, com esse corte que ele tem no corpo, tá incrível. Só de você olhar aqui, ó, a face do Freeza cortada, já vem na mente aquela parte nostálgica desse momento emblemático do anime. Então, se deixar no expositor, quem vai ver já vai lembrar, já vai dar essa memória nostálgica. O Bandai mandou muito bem, tanto que essa pintura não diferencia nada da outra, né? Dá pra ver que as pernas aqui são encaixadas e não diferencia nada de um corpo para outro, tá? Extremamente fiel. Os pontos é o seguinte, uma coisa que não é negativa, mas é só atentar a vocês, é a questão do rabo. O rabo é um pouco difícil de você encaixar ele. Você tem que fazer uma pressão, só que nessa pressão você fica com medo de quebrar o rabo. Não sei se quebraria fácil, né? Mas é um ponto a se atentar. Outra coisa também, e que no caso então são 3 coisas para divertir. A questão da pintura, não sei se com o tempo vai descascar, mas aqui mexer nessa parte da coxa com a cintura pode vir a arranhar essa parte metálica, né, da pintura. Então é uma coisa a se atentar, mas não tem como. A figura é nova, é esperar o tempo dizer, né? E outra coisa é esta base que me incomodou um pouco. Porque se eu levantar aqui, ó, que é a única parte articulável nessa ball joint aqui. Porque se eu levantar no aspecto assim, eu quero deixar o Freeza mais alto e mais reto, eu não consigo. Se eu fizer isso aqui, ó, o Freeza vai ficar olhando para baixo. Tá me entendendo? Não, eu acho que é um ponto que a Bandai podia ter colocado articulação aqui também, sabe? Essas duas curvas você poderia levantar e deixar a peça mais alta, entende? Mais reta. Mas não, a única posição que tem é essa.
Não sei, pode ser cisma minha, mas eu acho que me incomodou foi isso. Não ter articulação aqui. Isso não faz hora nenhuma deixar a figura ruim, que a Bandai errou em alguma coisa. Só poderia ter uma articulação aqui. Aqui ou aqui em cima também, sabe? 2 pontos aqui seria o suficiente. Pode ser que eles colocaram essa curva para isso mesmo, né? Para você poder usar nesse aspecto mesmo. Você joga o rabo um pouco para cima aqui, ó. Tomba mais... Aí, tá vendo? O coração até gelou aqui achando que eu tinha quebrado a base. Mas é isso. Você não consegue movimentar mais o freezer. No máximo assim. Se eu tombar mais um pouco, acaba saindo aqui como vocês viram, entendeu? Acho que é só um atento para vocês também e uma coisa que me incomodou um pouco. Mas em questão da figura em si, itens, Red Sculpt tá impecável. Bandai mandou muito bem mesmo. E parabéns, Bandai, sabe? Só poderia ter, mais uma vez, né, uma articulaçãozinha aqui, né? Mas... Chega! Tá bom. Tirando isso, a Bandai fez o Mecha Freeza, cumpriu o que prometeu. O que todos estavam esperando da figura, pelo menos do meu ponto de vista, é isso. E estou muito satisfeito, estou muito feliz com isso. Espero que isso tenha ajudado a vocês que querem ter o Freeza ainda na coleção. Se você tiver oportunidade, é fã do Freeza, do Trunks, de cenas emblemáticas, aconselho demais vocês pegarem essa figura, tá? Por ela ser Tamashii Nations, ela é mais cara mesmo, mas... Dá uma olhada na Ninin Games, foi onde que eu comprei, tá? Sai muito mais em conta, sai muito mais barato. Eu vou deixar o link na descrição aqui do Freeza, pela Ninin Games. Se eu achar no AliExpress de algum vendedor, eu também deixo para vocês na Amazon. Então, galera, se vocês ficaram até aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês. Se gostou do vídeo, dá uma fatiada no botão do curtir aí. Se não é inscrito, se inscreva. E mais uma vez, hein? Assiste o vídeo do Mystery Box para vocês saberem quais as próximas reviews que tá aí, hein? Tem mais lançamento lá, hein? Fechou? Então é isso, valeu, tchau, obrigado, fui.